Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas estou aqui com mais um devocional diário. Vamos estudar juntos a palavra. Eu quero ler com você a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Mateus 18, versículo 23. Eu vou ler alguns versículos deste capítulo. O tema é a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar conta com seus servos e, passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido. Versículo 26 diz que o servo, prostrando-se, disse: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." E o Senhor daquele servo se compadeceu dele, teve compaixão e perdoou-lhe a dívida. Então, mandou ele embora. Aí ele foi embora. Saindo, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 denários, ou seja, bem menos do que ele devia. E agarrando ele, sufocava e disse: "Pague o que me deves." E ele disse: "Sê paciente comigo e te pagarei." Entretanto, ele o lançou na prisão até que soldasse a dívida. Ele não perdoou. E aí, foi avisado ao rei. E o rei disse a ele: "Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Aqui, nessa palavra, nós vemos que um homem foi perdoado e ele não perdoou. Sua dívida era maior e ele não perdoou aquele que tinha uma dívida menor. Ele não perdoou. E acabou que o rei fez o mesmo com ele. E diz a palavra que Deus fará assim conosco, se nós não perdoarmos cada um dos nossos irmãos. É a vontade do Senhor que nós perdoamos uns aos outros. Eu sei que é difícil perdoar, dependendo da situação. Coisas pequenas, sim, mas tem coisas que eu sei que as pessoas têm muita dificuldade. Eu também já passei por uma situação que eu demorei a conseguir perdoar, ainda que eu achava que tinha perdoado, mas eu não tinha perdoado. E que tem situações que ou violam fisicamente a pessoa ou emocionalmente, situações que machucam demais, a ponto de abrir uma ferida na alma, no coração da pessoa, e aquilo lá ficar ali ardendo, doendo, machucando. E glória a Deus. E eu sei que é difícil, mas é necessário para que possamos ser perdoados pelo Senhor. Que nós somos pecadores, temos a dívida com o Senhor e Ele nos perdoou. Então devemos também perdoar. E como que se perdoa? Buscando a ajuda do Senhor na oração. Se você está passando uma situação que é muito difícil, você tem que buscar ajuda ao Senhor e orientação que eu lhe dou. Que aqui no tempo, o Espírito Santo me deu para ajudar outra pessoa. Porque eu conheci pessoas que passaram por situações muito complicadas, que carregavam uma dor muito grande, uma raiva muito grande de alguém que fizeram mal a elas. E eu tive que, ali, graças a Deus, o Espírito Santo me ajudou a orientar para conseguir, e conseguiu liberar perdão. Então, o conselho que eu dou é: ore por essa pessoa que te fez mal, por mais difícil que seja, ore. Peça para Deus libertar, para Deus transformar, para Deus converter o coração. Ore por essa pessoa, para Deus abençoar. Porque a Bíblia diz que devemos orar pelos nossos inimigos, não só para aqueles que nós queremos bem, mas aqueles também que nos fizeram mal. Nós devemos orar pelos nossos inimigos. Orar para que Deus os liberte, transforme, abençoe. E mesmo não querendo, você orando, aos poucos Deus vai trabalhando no teu coração, até que seja gerado em ti um amor por aquela alma e uma compaixão para aquela pessoa ter feito algo ruim. Lembra quando Jesus estava lá na cruz? Ele pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam ali fazendo mal? Perdoe porque eles não sabem o que fazem. É mais ou menos assim. Seu inimigo te fez mal, você pensar, ele não sabe o que ele fez. Porque
o inimigo, ele usa as pessoas para fazer mal às outras. Então, tem situações sérias, é o inimigo ali trabalhando no meio daquela pessoa, você tem que ter compaixão, pedir ao Senhor misericórdia, a Deus libertar, para Deus transformar. Então, é isso, ore pela pessoa. Eu orientei uma pessoa, essa pessoa estava sofrendo muito, carregava uma raiva muito grande, uma tristeza muito grande, ela não se sentia bem, ela não conversava, então era alguém da família, então não tinha, né, como ela não ver essa pessoa. Então eu orientei, falei, começa a orar, coloca o joelho e começa a orar. Ela não queria orar para essa pessoa. E eu falei para ela, começa a orar para essa pessoa. Ela falou até para mim ajudar, escrevi uma oração, escrevi. E ela começou a orar pelaquela pessoa. E quando ela orava, ela começou a chorar. E Deus começou a tratar a ferida dela. Isso que é lindo, eu lembro muito lindo. E Deus tratou a ferida dela, curou a ferida dela. E a libertou daquele sentimento ruim ao ponto dela conseguir perdoar, conversar com a pessoa naturalmente, ter compaixão e desejar a salvação daquela alma. Ela amou aquela alma. Por mais que aquela alma tivesse aferido grandemente. E é isso. Ore para aquele que te fez mal. O Senhor quer que deseje que nós oremos não só para aqueles que nos fazem bem, como eu disse, orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos, ter compaixão. É assim que nós vamos conseguir perdoar e amar, ter compaixão daquela alma. Então, se o Senhor se compadeceu de nós e perdoou os nossos pecados, nós também devemos ter compaixão do nosso próximo e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então é isso. Se você quer ser perdoado pelo Pai, perdoe. Peça ajuda para Deus de acordo com a situação. Foi algo muito difícil. Peça ajuda para Deus e ore para essa pessoa, que isso vai ser transformado dentro de você, vai ser gerado um amor e uma compaixão. É isso que o Senhor faz quando você ora por aquele que te fez mal. Tá bom? Que Deus te abençoe. Para o Senhor essa palavra que eu tinha hoje. Fique com Deus. Deus abençoe a sua casa.